Muito bem. Meu nome é Ricardo Gantz e eu pretendo fazer uma série de vídeos onde eu faço uma análise dos efeitos persuasivos de notícias ou de ideias em geral. E eu vou inaugurar isso com a questão das fake news na grande mídia e especificamente do jornal O Globo. Então, quando nós ouvimos sobre fake news, talvez a primeira imagem, a primeira ideia que nos vem é simplesmente de uma notícia que é mentirosa. Então, a notícia mentirosa, ela pode aparecer de uma maneira, de fato, com uma informação que diretamente ela é falsa. Como, por exemplo, né, quando a Folha de São Paulo ela acusa empresas de terem feito um esquema para poder arrumar propaganda pelo WhatsApp. A notícia da Folha de São Paulo diz que aquilo foi apurado, só que, ao mesmo tempo, a notícia não dá nenhuma prova e, apesar de da insistência de várias partes, ela se recusou a mostrar as suas provas e a coisa ficou por isso mesmo. Então, esse é um exemplo, né, de uma informação que ela é diretamente falsa. E as pessoas que vão acreditar nisso são pessoas que ou vão, de algum modo, ter vão acreditar devido à confiabilidade que o meio de informação tem, né, naquela pessoa, e ela vai acreditar sem ir atrás, sem saber que ela está acreditando numa mentira. Então, isso daí existe, mas a forma mais usual da fake news aparecer na grande mídia é uma mentira que ela está coberta de um simulacro de verdade. Esse simulacro de verdade, né, dá uma certa verossimilhança na notícia, só que quando você vai analisar, você vê que a coisa não é assim. Mas, apesar disso, essa verossimilhança ela consegue persuadir as pessoas e as pessoas acreditam, e por isso que ela é um negócio que é perigoso. E, né, como o Aristóteles ele escreve, né, um manual de retórica, e ele diz que uma das coisas essenciais de você estudar isso é que você tem meios de compreender como que essa coisa acontece e de revelar esses argumentos. Quando você revela essas falácias, essas falsidades, você tira automaticamente a força persuasiva desse negócio. Então, é um pouco do que eu pretendo aqui fazer. Tá? Vamos começar, então, com a entrevista agora que o Bolsonaro deu para o Jornal Nacional. E nessa entrevista, o que aconteceu? Ele foi perguntado sobre a liberdade de imprensa e ele deu a resposta dele. E logo depois teve uma notícia do jornal O Globo, né, falando sobre isso. Então, vamos primeiro ao trechinho da entrevista. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Não. Mas também é fato que a imprensa livre é um pilar da democracia. Como presidente eleito, o senhor vai continuar defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher o que ele quiser ler, o que ele quiser ver e ouvir? Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de São Paulo foi lá nesse dia 10 de janeiro e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher, negra e pobre. Só que nesse dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar
essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então, muito bem. O que o Bolsonaro falou? Ele falou, eu defendo a liberdade de imprensa. Ele falou, 2, eu não quero que a Folha de São Paulo acabe, apesar da falta de profissionalismo. Ele falou, 3, eu mostro essa falta de profissionalismo não veio apenas de uma notícia que foi falsa, mas apesar das correções que foram, apesar das provas que foram emitidas, sequer houve uma forma de retratação, né? E ele fala, eu não quero que acabe, a única coisa é que não irei dar verbas federais, verbas do governo, para, né, mídias que se comportem dessa forma. Ou seja, que passem a fazer notícias falsas. Então, muito bem, isso daí foi o que o Bolsonaro disse. Vamos agora ver a noticiazinha do jornal O Globo. Vamos agora ver. Então, vamos fechar isso aqui. E aqui, opinião do Globo, tá? Assinado por O Globo, no dia 30 de outubro. Em entrevista ao Jornal Nacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro insistiu em ameaçar a Folha de São Paulo e a imprensa em geral, com o corte de verbas publicitárias caso se considere atingido por alguma reportagem. Persiste no erro. Como qualquer cidadão, o governante tem todo o direito de reclamar do trabalho jornalístico, mas pelos meios devidos, como a justiça. Não pode utilizar o poder para punir veículos por decisão própria, sem qualquer mediação legal. Trata-se de ataque à liberdade de imprensa, protegida pela Constituição. Então, vamos agora analisar isso aqui, né? Primeira coisa que essa manchetezinha, essa noticiazinha, ela começa falando sobre ela começa fazendo um certo resumo, né, do que o Bolsonaro teria falado no Jornal Nacional. E o resumo, tá, é ameaçar a Folha de São Paulo e ameaçar a imprensa em geral se ele for atingido por alguma reportagem. Então, veja bem, que o Bolsonaro, em momento algum, ele falou, isso daqui é uma coisa pessoal contra mim. A Folha de São Paulo, ela faz notícias falsas de outras coisas também. Eu moro em Israel há um pouco mais de 8 anos e eu cansei de ver, por exemplo, notícias sobre Israel escritas de maneiras absurdamente falsas. Isso é matéria, talvez, para vídeos futuros. Então, Bolsonaro, ele não está dizendo, se ele se sentir atingido por alguma reportagem, é como se ele resolvesse agora, de maneira arbitrária e autoritária, querer cortar as verbas publicitárias. Então, já começa aqui a descrição da matéria sobre o que o Bolsonaro falou já começa sendo falsa. Então, o Bolsonaro, ele ameaçou a Folha de São Paulo? Bom, de certo modo, sim, ele ameaçou, né? Vou tirar a verba do governo federal. Por que eu vou fazer isso? Isso é uma coisa pessoal? Não é pessoal. Vou fazer isso porque a Folha de São Paulo está agindo de maneira extremamente incompatível, com o jornalismo. Ou seja, é um jornalismo de péssima qualidade. Sendo um jornalismo de péssima qualidade, não vou dar dinheiro. Então, isso é uma coisa muito justa, né? Mas o jornal O Globo continua e comenta, então, no segundo parágrafo, que ele falando que se o Bolsonaro quiser reclamar,
que ele reclame com a justiça. Mas ele não pode utilizar o poder do Estado para punir veículos por decisão própria. Então, e mais, essa punição é um ataque à liberdade de imprensa, que é protegida pela Constituição. Então, agora, o que o jornal o Globo está dizendo é que a decisão do presidente da República de onde aplicar as verbas federais para publicidade, né? Se por acaso ele resolver não aplicar em veículos de comunicação que ele julgue como incompetentes, e esse julgamento não é simplesmente por uma questão de um ataque pessoal, é devido à incompetência manifesta e contínua dessas mídias, né? Então, ele vendo isso e decidindo não vou dar dinheiro, qual que é a consequência? É um ataque à liberdade de imprensa. Então, agora, o que o jornal o Globo está falando é que a liberdade, essa liberdade de imprensa, ela está garantida também como um direito, né, que acompanha deles receberem dinheiro do governo federal. Então, agora o governo federal não pode escolher para quem ele vai, quais meios de comunicação ele vai usar a sua verba, e se ele resolver agora cortar dinheiro da própria Folha de São Paulo ou do Globo, como o Bolsonaro já havia mencionado isso numa entrevista em 2017, isso daí é um ataque à liberdade de imprensa. Então, o Globo está colocando, primeiro, distorceu a notícia, segundo, ele está colocando essa notícia como se fosse uma obrigação do Bolsonaro de dar dinheiro para eles. Então, o que é isso, né? Isso daí vai fazer que, assim, como que isso daí vai persuadir alguém? Isso daí vai persuadir alguém caso a pessoa simplesmente ela não tenha visto a notícia, ela lê o primeiro parágrafo, né, e acha que o Bolsonaro falou, olha, se vocês fizerem alguma coisa contra mim, eu vou tirar o dinheiro de vocês, e o segundo parágrafo dá a impressão que esse dinheiro é um direito do jornal. Então, existe aqui uma inversão. Nos dois parágrafos você tem aqui uma inversão. Você tem, no primeiro parágrafo, a inversão do que o Bolsonaro falou, e o segundo parágrafo, a inversão da realidade, porque o jornal não tem direito nenhum de receber verba do governo. O governo vai alocar a verba da maneira que ele acha justa. Então, muito bem. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma matéria que ela é claramente uma reação, né, que eu estou com medo que vão tirar meu dinheiro, eu não quero, então eu vou aqui reagir. Só que essa reação, curiosamente, né, nós vamos aqui aos princípios editoriais do próprio jornal O Globo. E na letra P da seção 1, na letra P, está escrito: é inadmissível que jornalistas do Grupo Globo façam reportagens em benefício próprio ou que deixem de fazer aquelas que prejudiquem seus interesses. Então, nós ouvimos a entrevista, nós vemos, agora podemos ler o comentário que o jornal O Globo fez, e isso daí é claramente uma notícia escrita em interesse próprio, onde eles se arrogam um direito que eles não têm, onde eles deturpam a fala do presidente eleito, e com isso eles causam num leitor desavisado uma impressão de uma coisa que simplesmente não existe. Ou seja, a impressão, a percepção que o leitor vai ter é de um fato totalmente diferente do que aconteceu. E aí ele vai ter a impressão que o presidente está fazendo uma coisa, está querendo passar por cima da lei,
e em benefício próprio, enquanto quem está agindo em benefício próprio e usando mentiras é o jornal O Globo. Então, por hoje é isso aqui. Nos vemos aí na próxima vez. Um abraço a todos.